Estamos dando início a mais uma série da programação especial. É uma série nossa especial de oração que diz assim: é uma missão da Igreja Cristã. E o nome da série diz assim: Orando pelas Autoridades. Esse Orando pelas Autoridades, onde nós vamos estar mais de 30 dias disponibilizando várias edições da nossa programação aqui em prol aqui de oração para por todas as autoridades a nível mundial, toda autoridade constituída por Deus aqui na Terra. Nós vamos realizar essas orações, essas explanações desses vídeos maravilhosos em prol dessas autoridades. E diz assim: a missão da igreja cristã no mundo. Esse tipo de palestra, esse tipo de slide, de conteúdo falando sobre motivando e incentivando a todas as nossas igrejas no mundo, as igrejas cristãs, a tirarem um tempo para justamente interceder aí as suas orações a níveis mundiais em torno de todas as nossas autoridades constituídas, porque elas foram constituídas por Deus para governar, para estar exercendo uma função de liderança a nível autoridade. E o programa Despertar para o Saber em Cristo está desejando a todos vocês, a partir de agora, uma excelente noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Vocês estão vendo aí, ó, a voz que você vai, a partir de agora, escutar é a voz do diácono Cláudio Henrique Fernandes. E a gente vai iniciar a nossa série especial. No final, a gente vai estar orando aí por todas as autoridades. Hoje a gente vai apresentar aí, temos aí em torno aí de 10 programação que a gente vai disponibilizar, mas as orações elas vão ser especificadas, cada oração. Hoje a gente vai orar ao Senhor Jesus, que é o nosso intercessor, para ele levar para Deus o pedido aí, nossos pedidos de oração para todas as autoridades. A gente vai orar pela paz, pela estabilidade e pela justiça na amplitude mundial para todas as autoridades, pela paz, pela estabilidade e pela justiça na amplitude aí de autoridades mundiais. No final nós vamos realizar essa oração maravilhosa e na outro programa já é outra oração, orando para outro ponto. E quando chegarmos os nossos 10 programas, Deus vai com certeza se agradar e vai nos abençoar e nos atender. E hoje a gente vai iniciar com uma explanação referente à importância da igreja em sempre estar promovendo eventos, promovendo orações, promovendo intercessões na amplitude da igreja cristã referente a esse tema, orando pelas autoridades. É uma missão da igreja cristã e realmente é uma missão da igreja mesmo, no mundo, não é só no Brasil, não é no mundo. Diz assim: temos que tomar consciência sempre em todas as igrejas cristãs no mundo. Aí diz assim: é uma missão da igreja no mundo em orarmos pela autoridade. A importância da igreja estar sempre em oração por todas as autoridades do mundo, ela é profunda e também é bíblica. Diz assim: a Bíblia nos instrui claramente a oração pelas autoridades constituídas a nível mundial. Diz assim, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: antes de tudo, recomenda que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis
e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Diz assim, esse versículo fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. E diz assim, que temos todos nós, a igreja no mundo, liderança, individualmente, pessoa, tanto você tem que orar na igreja como apresentar a Deus nas suas orações, a questão da intercessão, os pedidos referentes a essas pessoas, a esses líderes mundiais, orar por todas as autoridades no mundo sempre. As orações da igreja ajudam na forma espiritual para as tomadas de decisão de todas as autoridades a nível mundial, para que elas sejam sempre direcionadas na forma justa, íntegra e que visam beneficiar todas as pessoas do mundo. Aí diz assim, as nossas orações ela tem que estar sempre pautada assim, onde falamos assim, fale assim sempre para Deus, diga assim para Deus, Senhor, Senhor Deus, dê sabedoria a todas as autoridades. Essa é uma direção. Aí diz assim, fale sempre assim a Deus. Senhor Deus, afaste os conselhos maus de perto de todas as autoridades, para que Deus afaste o mal dessas pessoas, do coração, da mente, para a maldade do ser humano, que há uma maldade grande no mundo hoje, para que Deus afaste dessas pessoas os seres humanos mal, a maldade, a intenção mal dos seres humanos. E o ponto 3 diga assim, fale assim para Deus, Deus inspire decisões com justiça e compaixão, para que essas autoridades venham beneficiar todas as pessoas no mundo com as suas decisões. Aí o livro de Provérbios, no capítulo 21, do versículo 1, diz assim, o coração do rei, que é uma autoridade, é como o rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Aqui esse versículo aqui, Provérbios 21, no versículo 1, diz assim, que Deus, ele controla, o Senhor, ele controla e dirige o coração das autoridades aqui do rei, nesse versículo, dirige para onde ele bem quer. É o nosso Deus, ele quem dirige o coração das autoridades. Muitas das vezes pode ser que a autoridade, a gente sabe que às vezes o poder sobra a cabeça da pessoa, a pessoa esquece, pensa que é a pessoa mesma que governa, que toma medida, que faz algo, mas todo controle da vida de uma autoridade, ela está sob o controle e a direção de Deus. Deus ele controla do jeito que ele quer, aonde, como ele quer. Aí diz assim, outro ponto diz assim, peça a Deus proteção, estabilidade nacional para todas as autoridades a nível nacional e internacional. Quando a igreja ora, ela clama por proteção espiritual, proteção física para todos os líderes mundiais. Veja aí o poder da oração. E diz assim, para todos os líderes mundiais, para que os países, o mundo, não entre em colapso por crise interna ou externa. A intercessão, a oração da igreja pode ser a diferença entre o caos e a estabilidade. E outro ponto que diz assim, meu irmão, e os benefícios da oração pelas nossas autoridades. Cada vez mais que você reúne a sua igreja, você líder, você pastor, você irmão, cada vez mais que você incentiva a oração na amplitude da igreja, você está proporcionando maravilhas, bênçãos para o mundo, a nível não é só local, não. Há momento que a sua igreja, você reúne a sua igreja e ora, tira 5, 10, 15 minutos de orar pelas autoridades,
o ato de orar pelas autoridades, ela beneficia. As orações, elas beneficiam tanto as autoridades, e as autoridades, elas são movidas por Deus, e aquele benefício que vem para a vida da autoridade, as autoridades, os governos, os presidentes, os desembargadores, juízes, promotores, os governos, os prefeitos, eles trazem o que? Benefício, que esses benefícios eles são gerados em prol da oração que o irmão faz na igreja e os irmãos oram na igreja. Esses benefícios eles trazem o que? Crescimento da igreja em tempo de paz. Ele traz crescimento, ele traz paz na questão, na amplitude local e mundial. Ele traz também maior liberdade para a igreja também fazer o trabalho evangelístico. Ele proporciona benefícios grande e glorioso para a igreja, na amplitude da igreja. E para todas as pessoas também, para toda a sociedade. Ele traz maior liberdade para evangelizarmos. Ele traz estabilidade social e estabilidade econômica, estabilidade social e estabilidade econômica para todo o povo cristão, para toda a igreja. Outro ponto que nós colocamos, isso aqui é vasto, a gente fez uma pesquisa aqui, achamos dentro da palavra de Deus mesmo, e tem muita coisa. Se quisesse colocar aqui 20 pontos, eu achava aqui 20 pontos, porque tem estabilidade social e econômica. Outro ponto, avanço do reino de Deus em várias esferas da sociedade. Quando a igreja ora, quando o povo ora em prol das autoridades, pedindo maravilhas, bênçãos, paz, proteção para as autoridades, e a igreja ela é beneficiada, a igreja cresce, o avanço do reino de Deus em várias esferas da camada da sociedade, o evangelho começa a se multiplicar e começa a crescer. E outro ponto que diz assim, prevenção de crises globais, guerras, perseguições, caos, porque quando a gente ora, que a igreja ora, e os benefícios vêm referente à vida das autoridades, referente proporcional às orações nossas, aí vem o que? A paz, vem a estabilidade, vem a parte econômica, social, reestruturada, equilibrada, porque a, a paz ela vai reinar. E quando há guerra, há perseguição, caos social, aí a igreja vem o quê? Quando a igreja não ora, aí vem o quê? Vem as guerras, vem as perseguições, os caos. Nós estamos vendo aí a nível mundial, se nós cristãos, as nossas igrejas no mundo orassem mais, essas guerras, essas lutas, essas dificuldades, elas já tinham amenizado. Se a gente for olhar esse exemplo aqui, buscar o exemplo do passado, você vê que no passado as pessoas tinham mais fé no passado. Elas enfrentavam todas as dificuldades que vinham sobre a humanidade, sobre os povos, eles atrelavam a fé e começavam a buscar a Deus. Hoje a gente está vendo aí um contexto diferente. As lutas aumentando e as pessoas achando que é normal. Mas o primeiro ponto é esse aí, orar pelas autoridades na constância. Tem que fazer um cartão programa em cada igreja, cada líder fazer um cartão programa. Sempre tá apresentando as autoridades. Eu conversei ontem com um irmão aí que ele passou muitos anos na igreja, já é um senhor já ancião, e ele disse que há 50 anos atrás, todas as vezes que ia começar o culto da denominação dele, era o primeiro ponto, era que se orava pelas autoridades, apresentava no culto, era a primeira abertura do culto, apresentava todas as autoridades a Deus. Olha aí que maravilha! E isso precisa ser feito na constância nos dias atuais, hoje no século XXI. Nós estamos no século XXI. O século XXI ele é considerado o século da inteligência, onde
esses dias, esses momentos que nós estamos passando aqui no século atual, é o século da inteligência. E é o século onde o ser humano, a inteligência, ela está brotando cada vez mais. E se a inteligência hoje, nos dias atuais, ela está brotando cada vez mais, então nós temos que ser cada vez mais acompanharmos essa inteligência mundial que está brotando entre os seres humanos e temos que copiar esses pontos do passado e trazer para os dias atuais, sermos mais inteligentes. Primeiro ponto da reunião é orarmos pelas autoridades e apresentarmos todos sem beneficiar alguém ou uma pessoa só, mas apresentar todos, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele conhece cada autoridade, cada membro constituído que foi colocado no poder, que está hoje no poder. E quando nós vivemos pela uma ação espiritual, o crente, ele tem que ser espiritual, o reino de Deus, ele é espiritual. Quando você abre a sua boca e você declara: Senhor Deus, eu apresento as autoridades. Meu irmão, você está declarando bênçãos espirituais para essas pessoas. Essas milhares e milhões de pessoas no mundo irão ser beneficiadas por causa da sua oração que saiu da sua boca. Aí, e você vai declarar também crescimento para a sua igreja. Você vai liberar da sua boca profetização de bênção para evangelização, crescimento, estabilidade social e econômica da sua igreja, avanço do reino de Deus na amplitude da sua igreja e maravilhas, viu, para a sua igreja. E a nossa programação esse contexto de oração nossa, a gente vai passar, são mais de 10 programas, e cada programa a gente vai orar aí pelos os nossos líderes e a nível mundial. Hoje a gente vai apresentar na nossa oração a Deus esse contexto aí, um pedido de oração aí, pela paz, pela estabilidade, pela justiça, para todas as autoridades mundiais. E vamos iniciar nossa oração, porque o nosso intercessor, vamos apresentar a Cristo Jesus as nossas orações, que o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado, e a Bíblia fala que ele é o nosso intercessor entre o homem aos homens e o nosso Deus. O próprio Jesus, ele vai interceder pelas nossas orações e vai nos abençoar e abençoar todas as autoridades do mundo. Que diz assim: Senhor Jesus, tu és o nosso intercessor, Senhor. Glória seja dada ao teu santo nome, Jesus. A Bíblia diz que todos os nossos pedidos de oração serão apresentados a ti. Que maravilha, Senhor. Senhor, estamos apresentando os nomes pela fé, Senhor, de todas as autoridades a nível mundial agora, Senhor. Todos os governantes, todas as autoridades a nível mundial, os nossos presidentes, os vice-presidentes, Senhor, os desembargadores, os juízes de tribunais superiores, os nossos prefeitos, vereadores, Senhor, são muitos dos diversos cargos, Senhor. Que a tua mão, Senhor, que o Senhor conduza, Senhor, todos esses nossos pedidos, Senhor, que serão apresentados nessa oração, Senhor, para todos esses líderes, não a nível só estadual, local, mas a nível mundial, Senhor. Senhor, oramos por todas essas autoridades, em prol de todas essas autoridades agora mundiais. Conduz os nossos pedidos, Senhor, a Deus, ao nosso Deus Pai, Senhor. Senhor, tu és o Criador, a Bíblia diz que tu és o Criador dos céus, da terra, fonte de toda sabedoria, Senhor, e justiça, Senhor. Hoje oramos, Senhor, pela paz, pela estabilidade, pela justiça na amplitude de todas essas autoridades a nível mundial, Senhor. Hoje os colocamos diante de Ti, Senhor, com um coração humilde,
reconhecendo que tu és soberano sobre todas as nações, Senhor, e todos os reis. A Bíblia fala que tu és soberano, Senhor, sobre tudo e sobre todos, Senhor. Senhor, clamamos ao nosso Deus Pai pela tua paz sobre o mundo, sobre as autoridades, Senhor. Que cesse, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor cesse todos os conflitos, as guerras sejam silenciadas, Senhor. Senhor, que não prevaleça a ação da maldade do homem, Senhor, mas que venha, Senhor, cessar esses conflitos pela misericórdia e a bondade do Senhor, para com a vida de todos nós, seres humanos, e toda a humanidade, Senhor. Senhor, que os corações, Senhor, sejam quebrantados, Senhor, diante da tua presença. Senhor, derrama o teu espírito de conciliação, de amor, sobre todos os povos e nação do mundo, Jesus. Passa a tua mão, Senhor, sobre esse mundo, Senhor. Passa a tua mão sobre todo mundo, porque com a tua mão tu tem o controle de todo o povo e de toda a nação, Senhor. Senhor, pedimos, Senhor, por estabilidade em cada nação, Senhor, nos quatro cantos desse mundo, que o Senhor venha derramar a tua misericórdia, Jesus. Que haja, Senhor, o equilíbrio, a ordem, a proteção das estruturas na amplitude social, na amplitude econômica, na amplitude política, na amplitude, Senhor, de todas as autoridades governamentais do mundo, Senhor. Senhor, levanta sempre, Senhor, líderes, autoridades comprometidas com o bem comum de todas as pessoas no mundo, Senhor. Que elas venham ser guiadas pela integridade e pelo temor ao teu nome, Jesus. Senhor, clamamos também por a justiça entre os povos, Senhor. A justiça entre todas as nações a nível mundial, povos e nações, Senhor. Entre a amplitude também, Senhor, dos militares, dos milhares de militares, Senhor, de autoridades constituídas no mundo, Senhor. Senhor Jesus, que todo sistema de opressão, Senhor, que todo sistema de corrupção, Senhor, seja destruído na tua autoridade e no teu nome, Senhor. Senhor, e que a sabedoria, o discernimento na amplitude de todas as autoridades governamentais do mundo, Senhor, sejam ampliadas em suas mentes, Senhor. Para essas mentes dessas autoridades, Senhor, venha sempre tomarem decisão que promovam a vida, a dignidade, a verdade para todos os povos e nações do mundo, Senhor. Senhor, abençoa, Jesus, todos os presidentes, todas as autoridades, todos os ministros, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os juízes, Senhor, todos os desembargadores, todas as autoridades constituídas, não só a nível local e estadual, mas a nível mundial, Senhor. Senhor, que todas as legislações de todas as nações no mundo, Senhor, possa estar sempre sendo controlada pelo controle e a misericórdia e a bondade do Senhor. Senhor, que essas autoridades reconheçam o Senhor também como o seu Salvador de suas vidas também. E se submeta, Senhor, sempre à tua direção e o teu governo, Senhor. Senhor, oramos pela tua igreja também agora nesse momento, Senhor, para que continue sendo, Senhor, a igreja à luz do mundo, Senhor. A igreja intercessora, a igreja fiel diante do trono da graça do Senhor sempre. E que essa missão, Senhor, é uma missão da igreja cristã no mundo, Senhor.
Senhor, conscientiza os nossos irmãos, líderes, pastores, diáconos, presbíteros, Senhor, para apresentar essa causa sempre, Senhor. É uma missão da igreja, orarmos pelas autoridades a nível mundial, Senhor. Senhor, agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Tu és o nosso intercedor dos nossos pedidos, Senhor. A Deus Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa maravilha, por esse momento tão maravilhoso. E nós temos a certeza, Senhor, da conclusão e das nossas petições que o Senhor irá levar ao nosso Deus Pai, Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, com a tua rica bondade, a tua rica misericórdia e a tua rica sabedoria sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, na conclusão do nosso estudo, pedimos a bênção, Senhor, a bênção. Todas as bênçãos do Senhor recaiam sobre as nossas autoridades, Senhor, a nível mundial. Glória a Jesus, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Em nome de Jesus, amém, Senhor.